Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica. Hoje já com a lição de número 12, nós já estamos encerrando mais um livrinho, mais um trimestre que se encerra, mais um ano também que se encerra, mais um ano em que tivemos muita aprendizagem, mais um ano em que tivemos muitas bênçãos. Com toda a dificuldade desse ano, creio que muitos foram abençoados e apesar de tudo, apesar das doenças, apesar de tudo que aconteceu, estamos encerrando mais um ano com muita sabedoria, com muito conhecimento e com muito direcionamento de Deus. Amém? Agradeço ao nosso pastor presidente, pastor José Caires, pelo trabalho que tem exercido na nossa igreja, pela escola bíblica, e também ao nosso pastor Alex, superintendente da escola bíblica, que me convidou para que eu estivesse aqui com vocês, mais essa vez trazendo essa palavra maravilhosa. Então a lição de número 12 que vamos estudar hoje, ela tem por tema: a rotina em excesso é a porta da solidão. É um tema muito importante. Vamos tratar um pouquinho sobre a rotina excessiva, sobre as dificuldades que isso traz para a nossa vida, sobre as dificuldades que isso traz para a nossa família. E é um tema em que é necessário que nós depositemos muita atenção, muito cuidado, porque com a rotina que temos hoje, com o dia a dia em que vivenciamos hoje diariamente, não é? É muito fácil nós cairmos em problemas, é muito fácil nós cairmos em dificuldades, nós caímos em vícios do trabalho, é muito fácil com que nós deixemos de vivenciar momentos com a nossa família para que nós possamos trabalhar. Então é muito importante nós darmos atenção a esse tema, a esse assunto, para que nós possamos tomar cuidado durante o nosso dia a dia e para que a gente consiga seguir trabalhando, para que a gente consiga seguir a nossa vida, sempre priorizando aquilo que realmente é importante para nós, que é importante para a nossa casa. Amém? Então, como textuário de hoje, nós temos: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A verdade aplicada: a falta de fé no cuidado divino nos lança nos moldes deste mundo e perdemos a nós e aos nossos na correria dessa vida. Então, os objetivos dessa lição, que já também estão de acordo com os capítulos que nós vamos ler, são falar sobre a visão da rotina em Eclesiastes, não é? Como a rotina é vista em Eclesiastes, o que o autor traz de conhecimento para a gente nesse livro, mostrar o resultado de uma vida de rotina excessiva, o que uma rotina excessiva traz para nós, traz para o nosso corpo, traz para a nossa vida, e também falar um pouquinho ensinar que a rotina destrói relacionamentos. Amém? Então, fiquem conosco até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês terão um bom aprendizado, que vocês serão muito edificados durante essa videoaula. Amém? Como textos de referência, nós temos lá em Mateus 6, versículo 25, 26, 33 e 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento, mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha só que importante, então. Vamos olhar para as aves do céu, que não guardam em celeiro, que não cegam, que não semeiam, mas mesmo assim nada falta para elas e Deus nunca deixa de suprir aquilo que elas precisam. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua injustiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é um versículo muito conhecido e muito importante. Então, vamos orar para que haja um ajuste nos nossos dias de modo sadio, retirando nossos excessos. A introdução, então, nós temos aqui que nessa lição veremos as razões e os resultados causados pela rotina excessiva, demonstrando que a solidão e o individualismo decorrem desse excesso na vida diária. E como combater esse excesso? O livrinho traz para a gente: combatem este excesso a fé, a convicção e a coragem. Amém? Então, aqui nós já fizemos uma leitura inicial, nós já estamos introduzidos ao tema.
E vamos agora então entrar no capítulo 1, que tem por título A Visão da Rotina em Eclesiastes. Nesse capítulo nós vamos tratar um pouquinho sobre como a rotina é vista em Eclesiastes, um livro que trata muito sobre esse assunto, que algumas pessoas até acham, não gostam muito da forma com que esse assunto é tratado, mas que é tratado com extrema sabedoria. Aos que consideram a mensagem de Eclesiastes apresentada de forma áspera e às vezes contraditória, ao descrever a realidade de que as coisas são ilusórias, ou seja, são como vapor que é inconsistente, vazio e incompreensível, tudo que o autor de Eclesiastes vê é repetitivo, rotineiro. A natureza não faz mais do que repetir-se ciclicamente. A história, segundo sua leitura, não traz nada de novo, porque cada geração apenas repete o que as anteriores fizeram. Essa rotina não traz respostas novas às demandas da vida humana. Então aqui ele está trazendo para a gente a forma em que a rotina é tratada em Eclesiastes, que fala que aqui ele traz a realidade de que as coisas são ilusórias, ou seja, são como vapor. Então ele fala sobre o vapor, que é tudo ilusório, que é tudo cíclico, que as coisas vão se repetir, então não vale a pena a gente gastar o nosso cansaço para determinadas coisas, a gente desgastar o nosso corpo, a gente desgastar a nossa mente, a gente desgastar a nossa família, porque, como diz lá no livro, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, esse livro, ele traz para a gente ensinos de que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa rotina, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, para que a gente possa dar valor àquilo que realmente importa. Porque a rotina, o dia a dia, o cotidiano, isso é cíclico, isso sempre se repete, isso é como vapor, ele traz aqui para a gente, é ilusório, é tudo ilusório. E, dando sequência, então, logicamente, a observação do autor de Eclesiastes não era técnico-científica, mas ela era uma visão vivencial, existencial. E com isso, carregada de todos os questionamentos que as pessoas evocam em sua busca de sentido na vida. Aqui ele traz então também para a gente o que significa rotina no dicionário Aurélio. E aqui ele tem alguns pontos muito importantes. Rotina, então, no termo do dicionário, significa caminho utilizado normalmente, itinerário habitual, hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo modo, mecanicamente, repetição monótona das mesmas coisas, apego ao uso geral sem interesse pelo progresso. Então, veja a profundidade que é ter uma rotina excessiva. O que é ter uma rotina excessiva? Muitas pessoas caem em um ciclo, em uma repetição excessiva diariamente, que começam a desgastar, que é desnecessária, e ela vai se repetir sempre, e isso não vai agregar nada. Não é? Então, quantas pessoas hoje trabalham 12 horas por dia, diariamente, de forma, às vezes, que desnecessária, se desgastam, se afastam da sua família, passam estresse, passam nervoso, e isso não vai agregar nada, isso não vai mudar nada, e a pessoa mesmo está se colocando dentro de um ciclo. Não é? Aqui é importante nós termos essa visão de que a rotina é um ciclo em que nós precisamos muitas vezes quebrar, nós precisamos sair dele, porque o ciclo é algo que se repete frequentemente, se repete diariamente, e todos os dias, por mais que a gente pense por mais que pensemos que estamos evoluindo, é um ciclo, então nós estamos girando em volta, não é? Como diz a expressão, nós estamos virando em círculos, né? E então, às vezes, nós entramos no trabalho pela manhã, trabalhamos 12 horas diariamente, achando que é necessário aquilo, achando que nós precisamos aquilo. Claro, todos precisam trabalhar, até a lição vai trazer isso mais para frente para a gente. É importante, claro, nós precisamos de um emprego, nós precisamos de estabilidade também, nós precisamos de responsabilidades, mas nós temos que saber medir aquilo que realmente é importante para a nossa vida e onde nós colocamos o nosso coração, como foi lido o versículo inicial aqui da lição. Então, muitas vezes as pessoas possuem uma rotina de trabalho excessiva, uma rotina de estudo excessiva, uma rotina
de filmagens, de uma rotina de jogos, uma rotina, seja lá do que for, excessiva, e dentro dessa rotina, a pessoa às vezes pode até estar evoluindo ou ter a impressão que está evoluindo. Uma pessoa que tem uma rotina de trabalho excessiva, por exemplo, ela pode achar que ela está evoluindo no trabalho, que ela está conseguindo trabalhar mais, que ela está conseguindo desenvolver mais, ter uma desenvoltura melhor, mas o ciclo, a rotina, o macro, aquilo que está por fora daquele trabalho que ele está executando, continua sempre igual. Então, ele acaba sempre se esforçando mais por aquilo, ele acaba sempre se empenhando mais, sempre depositando mais o seu tempo, sempre depositando mais os seus esforços, o seu coração, sempre estando mais ativo dentro daquela rotina, mas ele não está saindo daquela rotina. Aquela rotina é um ciclo em que ele entrou e ele se esforça cada vez mais e aquele ciclo nunca termina e vai desgastando tudo, não só a pessoa, mas também tudo que está ao redor dela, tudo que está em volta dela. É que nós temos um comentário da lição que diz que muita gente vive dessa forma em nossas cidades. Percebemos uma rotina cansativa, alienante e individualizante na sociedade, marcadas por relações de consumo e utilitarismo em que vivemos. A maioria das pessoas consome sua vida sem qualquer consciência do que está fazendo, sem experimentar as coisas boas da vida, presas em suas rotinas programadas e suas agendas cheias de compromisso. Isto vai drenando a força das pessoas aos poucos e impedindo ela de sair desse ciclo, não é? Então, nós podemos perceber muito isso agora durante a pandemia, não é? Quantas pessoas que tinham um ciclo, uma rotina diária, seja lá de trabalho, seja de estudo, seja de jogos, seja do que for, como eu disse, que aquele ciclo era extremamente cansativo, era extremamente, consumindo aquela pessoa, estava afastando aquela pessoa da convivência com a família, da convivência com os amigos. E quando entrou na pandemia, em que os comércios estavam fechados, em que as lojas estavam fechadas, que não podia mais sair, que tinha que evitar sair também para evitar ser contaminado. Então as pessoas começaram a viver mais dentro de casa, as pessoas começaram a conviver mais com a família, não é? Porque estar, às vezes, com as pessoas, estar fisicamente, não é conviver com aquelas pessoas. Muitas pessoas não conviviam mais, não tinham mais proximidade, não tinham mais afeto com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos, e durante essa pandemia agora puderam voltar a ter esses momentos em casa e ver como é bom conviver em família, como é bom conviver com as pessoas que nós amamos, né? Então, no próximo ponto, ponto 1, ponto 2, a rotina é cansativa e sem graça. Se observarmos o relato do autor de Eclesiastes, perceberemos que, em todas as ações que formaram sua rotina por busca de sentido à vida, a sua conclusão sempre foi a mesma. Tudo o que ele fez gerou cansaço e era ilusão. Então, veja o ponto de vista, o ensinamento que traz aqui no livro de Eclesiastes, né, que a lição mostra aqui pra gente, que o autor disse que tudo que ele tentava fazer, tudo que ele tentava desenvolver, tudo que ele fez, só gerou cansaço e era ilusão. E, mais uma vez, eu leio o comentário da revista. Em um capitalismo dito meritório, ou seja, você tem o que merece, as pessoas têm trabalhado cada vez mais para conquistar posses e bens de consumo, mas muitas vezes não tem tempo para aproveitar os frutos do seu trabalho. E aqui ele traz também para a gente que o ritmo de vida que levamos nas cidades tem provocado processos de esgotamento nas pessoas, como por exemplo a síndrome de burnout, que tem como principal característica o estado de tensão emocional e estresse crônico provocado por condições de trabalho físicos, emocionais e psicológicas desgastantes. Então, aqui eu trago uma frase também que eu costumo dizer sempre para quando eu estou tratando de algum assunto relacionado a esse com alguém. É uma frase que eu digo: e se você estivesse doente? E se você estivesse passando mal? Porque devido à nossa rotina, devido à necessidade do nosso trabalho, o trabalho é corrido mesmo, o trabalho sempre vai ser corrido, senão não se chamava um trabalho, não é? Por conta disso, nós acabamos sempre nos prendendo e nós achamos sempre que a gente
precisa daquilo, a gente não pode faltar, a gente não pode sair, tem um compromisso, a gente precisa ir, a gente não pode chegar 5 minutos mais tarde, a gente começamos a fazer uma cobrança excessiva de nós mesmos, começamos a cada vez mais estarmos presos na nossa rotina, no nosso cotidiano, nas nossas tarefas, nós nos prendemos, nós viramos servos das nossas tarefas, em vez de nós trabalharmos para termos a nossa vida, nós vivemos para o nosso trabalho. Então, o que eu sempre digo isso é realmente de extrema importância no seu trabalho, na sua rotina, numa visita, no que você precisa fazer, isso é realmente extremamente importante? A pessoa pensa que sim, que ele não pode faltar. Eu digo, e se você estivesse doente? E se você estivesse passando mal? Se você estivesse passando mal, você não ia poder ir. O mundo ia parar se você não pudesse ir. Ou se você não pudesse ir, aquele trabalho seu, o seu emprego, o seu trabalho, ele ia parar? Ah, não ia. Ia seguir, alguém ia fazer, alguém... Então não é de extrema importância. Você pode esperar 5 minutos a mais. Você não precisa se estressar, não precisa se cansar por isso. Não é realmente de extrema importância. Você não vai morrer se não for. Então, nós temos que sempre pensar um pouquinho mais se a forma em que estamos nos entregando para aquilo, a forma que nós estamos nos entregando para aquela situação, para aquele trabalho, para seja lá o que for, é mais importante do que um momento com a nossa família, um momento com a nossa esposa, um momento com nossos filhos, um momento de oração, um momento de culto, um momento de estudo da palavra, um momento aqui assistindo esse vídeo. Então nós temos que ponderar um pouquinho, nós temos que pesar aquilo que é realmente mais importante para que a gente não viva uma vida vã, que nós não fiquemos atrás de coisas que são como vapor, como disse aqui na lição, trouxe para a gente. Tá? E aqui, só finalizando, o 1.3, ele traz que as pessoas estão estressadas, não é? Essa rotina excessiva realmente ela traz um estresse muito grande para a gente. Uma rotina comum muitas vezes já estressa, porque 8 horas de trabalho em um trabalho cansativo, em um trabalho massivo, é realmente estressante, mas nós precisamos tomar cuidado com os excessos, não é? É isso que a lição está tratando. Vamos tomar cuidado com os excessos. Então, tendo uma rotina excessiva, seja lá com o que faça, com o que for, o nosso corpo começa a ficar estressado, nós ficamos cansados, no trânsito nós não temos paciência mais nenhuma, nós já acordamos preocupados, nós perdemos o sono, o corpo começa a não aguentar, não é? Psicologicamente e fisicamente nós começamos a não aguentar, nós estouramos, nós começamos a ter doenças. Então é extremamente importante pararmos, pensarmos realmente, refletirmos no que nós estamos fazendo, refletirmos nos momentos em que nós estamos deixando de viver, que são os momentos realmente valiosos, e termos uma correção dessa postura, uma correção dessa rotina excessiva em que estamos vivendo. Então aqui nesse ponto nós aprendemos que a rotina pode se tornar um processo que mina as forças da pessoa. A rotina também é cansativa e sem graça. Por essa razão, muitas pessoas hoje estão estressadas. Amém? Então, dando continuidade aqui no segundo tópico, a rotina excessiva aliena as pessoas. E aqui nós temos uma palavra muito forte que, após a leitura dessa frase, desse capítulo introdutório, nós iremos entender um pouquinho mais sobre a profundidade que é essa palavra. A rotina excessiva é alienante, pois tira do indivíduo a possibilidade do ser, de agir por consciência de si mesmo, não percebendo sua importância e autonomia. A expressão correr atrás do vento, muitas vezes utilizada pelo autor de Eclesiastes, tem um sentido muito forte de se buscar algo que não existe, de correr atrás do que não é essencial. A vida é que não podemos, correr atrás do que não é essencial à vida e que não podemos alcançar, muito menos segurar. Então ele traz aqui sobre essa palavra que eu disse, alienante, que a rotina excessiva é alienante, ela tira a nossa percepção, ela tira o nosso raciocínio e a nossa percepção
da realidade. Ele até traz uma breve explicação aqui, pois tira do indivíduo a possibilidade do ser, de agir por consciência de si mesmo. Então, a rotina ela faz com que nós não tenhamos a percepção da realidade, faz com que percamos essa noção do que está acontecendo, do que nós estamos fazendo. Então a gente começa a trabalhar, a gente começa a jogar em excesso para quem joga, a gente começa a ler, a gente começa a fazer muitas coisas em excesso, e a gente começa a perder a percepção de que aquilo não está agregando. Aquilo só está nos consumindo, porque vira um vício, não é? E o vício é assim. O vício nós nos entregamos para ele, nós queremos buscar ele cada vez mais, nós queremos ter ele cada vez mais, e nós perdemos a percepção de que aquilo não está agregando em nada. Aquilo só está consumindo a gente, aquilo está acabando com o nosso dia, aquilo está acabando com a nossa casa, está consumindo o nosso dinheiro, ou nós estamos sendo consumidos pelo dinheiro, não é? Muitas pessoas têm essa carga excessiva de trabalho, essa carga excessiva de cansaço, porque estão buscando por dinheiro. Mas como a rotina é algo cíclico, algo que se repete, a pessoa busca o dinheiro, mas amanhã ela quer ter pelo menos aquela mesma quantidade de novo. E ela busca de novo, e ela busca de novo, e ela busca de novo. O dia que ela não tem, ela se decepciona, ela se desgasta, ela fica chateada, e depois ela quer voltar a buscar, e assim ela entra em um ciclo que nunca se termina, porque ela não tem mais a percepção lógica do que está acontecendo. Ela está viciada naquela rotina dela, naquela situação dela, e ela não consegue sair daquilo. Não é? E, dando continuidade, então, para Salomão, é melhor ter o que é essencial e aproveitar, desfrutar conscientemente disso, do que ter sobrando, mas não saber o que se carrega. Então é melhor ter a nossa família, ter um trabalho essencial e aproveitar de ambos, aproveitar do nosso dia a dia, das coisas que Deus preparou para nós, aproveitar dos cultos em que Deus permite que nós estejamos. É importante nós termos o essencial e conseguirmos aproveitar as bênçãos que Deus tem posto na nossa vida, do que buscarmos por tantas coisas, buscarmos por tantos bens, buscarmos por tanta fama, buscarmos por tantos títulos, não é? Muitas pessoas às vezes são viciadas em estudo e elas querem títulos, elas querem cursos, elas querem formações, elas querem dizer que sabem, dizer que elas estiveram, dizer que elas fizeram, e elas buscam tanto por isso e elas não conseguem desfrutar de nada, não é? Ele denuncia que o ativismo promove uma rotina maçante, burocrática, como um processo que não é aproveitado, que não traz paz e gozo à vida. E aqui nós temos então mais uma breve descrição, um breve ensinamento que a revista traz para a gente como comentário. É preciso derrotar o consumismo, a ânsia de ter mais e mais. É preciso compreender que a vida do cristão está firmada em Cristo e que o caráter inabalável perante o Senhor vale mais do que tudo que o ouro e a prata podem comprar. Precisamos rever nossa rotina e avaliar se o que queremos ter é essencial para a nossa vida ou se não se não passa de vaidade. Então é importante que não é importante que tenhamos muito, não é importante que tenhamos bens, que tenhamos coisas que agregam somente ao nosso ego, que satisfazem as nossas vontades, mas é importante termos um caráter reto perante Deus, não é? E tem até um termo para pessoas que são viciadas em trabalho, viciadas nesse tipo de situação, que é workaholic, né? São as pessoas que trabalham por vício, que trabalham com frequência. Existem até pessoas também que, eu não me recordo o nome agora, mas é uma doença que elas não conseguem ter algum momento sem estar fazendo nada, sem estar produzindo nada. Então, enquanto a pessoa está assistindo TV, ela não pode estar simplesmente parada, ela tem que estar mexendo em alguma coisa. Enquanto a pessoa está guardando alguém, ela tem que estar fazendo, tem que estar mexendo em alguma coisa. Se ela está no telefone, ela tem que estar fazendo outra coisa. Então, é extremamente importante darmos atenção à nossa rotina, porque às vezes nós pensamos que não estamos
vivendo uma rotina em excesso, mas nós estamos. Então é importante refletirmos sobre quanto tempo nós estamos depositando para a nossa família, quanto tempo estamos depositando para a nossa igreja, quanto tempo nós estamos depositando com os nossos amigos, com Deus, quanto tempo nós estamos orando. Então, vamos refletir sobre isso, sobre o tempo em que nós estamos depositando nas coisas que realmente importam, para que nós possamos perceber se a rotina nossa está ou não está em excesso. Amém? Corremos o risco de colocar a nossa rotina acima da nossa vida. Esse é o ponto 2.2. Corremos tanto com tantas obrigações que não temos tempo para as coisas mais preciosas da vida. Aliás, o que estamos fazendo com a nossa vida? Pois a cada dia ela vai diminuindo e acabando. Estamos deixando de vivê-la como Deus quer. O ativismo, excesso de atividades, reina sobre muitos de nós. Vivemos uma época onde é preciso trabalhar muito para sobreviver e às vezes em até 2 ou 3 empregos. Precisamos constantemente fazer horas extras, bicos e estudar para nos atualizarmos. Hoje não basta ter o ensino médio completo, como antes. As pessoas exigem nível universitário até para cargos mais baixos. A Bíblia mostra que, antes de pescar, o homem já trabalhava cultivando a terra. Porém, ao pescar, foi destinado a trabalhar em sofrimento, mas não em excesso. Então ele traz aqui um pouco para a gente que realmente o mundo nos empurra a termos, a buscarmos cada vez mais por algo. O mundo nos empurra a isso, como ele deu o exemplo aqui na lição, como o autor dessa lição deu o exemplo, dos estudos. Hoje não é mais um ensino médio, não basta mais para muitos cargos comuns. Já é necessário um ensino universitário, já é necessário uma especialização, um mestrado, um doutorado, já são necessários idiomas. Então o mundo começa a cobrar isso de nós, começa a cobrar experiência, mas é importante sempre termos a consciência de que o nosso caráter reto perante Deus é mais importante do que isso, e cumprir com a vontade de Deus é mais importante do que isso. A correria traz falta de memória, faz com que realizemos as coisas de qualquer jeito, traz estresse, mau humor. Nunca vi Deus falar, faça tudo com pressa, ou faça tudo ao mesmo tempo, ou faça muita coisa, mas somente faça tudo com excelência. Jeremias 48:10. Diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que persevera a sua espada do sangue. Eclesiastes 9:10 diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Então temos alguns versículos muito profundos aqui de ensino, mostrando que o que agrada a Deus é que nós façamos as coisas com perfeição. Não que façamos tudo de forma corrida, que façamos tudo de qualquer jeito, que façamos 1 milhão de coisas. Então, Deus nos traz o ensino de que devemos fazer tudo aquilo que Ele põe nas nossas mãos, não fazer coisas em excesso, fazer aquilo que Ele põe nas nossas mãos e fazer isso com perfeição, porque essa é a forma de agradar a Ele. São apresentados a seguir 3 coisas que muito contribuirão nas atitudes a serem tomadas no combate à falta de tempo. Fé, coragem e convicção. São aqueles 3 pontos iniciais que nós fizemos a leitura no início da lição. Fé, é preciso acreditar naquilo que quero fazer para não procurar outra coisa e me desviar do foco e assim perder tempo. Sem fé, não temos foco, direção. Sem direção a seguir, me perco. Então terei que voltar e refazer o caminho. Então é importante nós termos fé, sabemos para onde nós estamos indo, sabemos o que Deus tem para a nossa vida, para que possamos seguir sempre firmes, sem desviar os nossos olhares, sem desviar os nossos passos. Coragem. É preciso ter coragem de dizer não para as propostas de trabalho excessivas ou de horas extras que se tornaram mais vício do que necessidade. Então é importante termos além da fé, não é a fé que foi a base para esse ponto 2,
É importante termos a convicção no nosso alvo, termos a convicção de para onde estamos indo, para que assim possamos dizer não para rotinas excessivas, para ofertas excessivas que podem nos prejudicar futuramente. E C, convicção. Moisés continuou no foco de libertar o povo. Ele tinha essa fé. Faraó começou então a colocar propostas para que Moisés não cumprisse o seu objetivo. Ronaldo e Regiane Calil escreveram um breve comentário aqui, que diz: Faraó propôs para Moisés que saísse do Egito, mas voltasse, que saísse só com os homens, mas deixasse as crianças e os bens. Muitos irão trazer propostas para que percamos o foco, propostas de outras carreiras de negócios que não demoram tanto para se concretizar, que não totalmente o nosso foco. O teu foco como cristão é, em primeiro lugar, adorar e servir a Deus. Em segundo lugar, é viver bem com a família, aproveitar seus dias com ela. Então, veja, o teu foco como cristão é, em primeiro lugar, adorar e servir a Deus. Então, como cristãos, devemos sempre adorar a Deus, servir a Deus, devemos sempre estar em oração, devemos sempre estar trabalhando na obra, devemos sempre estar levando a palavra de Deus. Em segundo lugar, é viver bem com a família, aproveitar seus dias com ela. A família, ela é obra de Deus desde o princípio para a nossa vida. Então é importante que estejamos sempre com a nossa família, sempre nos dedicando a eles, sempre dando amor a eles, sempre estando presente a eles e sempre também trazendo uma palavra de Deus para a vida deles. Muitos não têm a família na igreja, muitos não têm parentes que possam estar junto com eles na igreja, que conheçam a Jesus, que conheçam a Deus. Então é importante estarmos sempre com as nossas famílias, sendo exemplos, sendo cristãos no meio das nossas famílias, levando sempre uma palavra de conforto, levando sempre uma palavra de ensino, demonstrando o amor de Cristo que existe em nós para eles. Assim nós estamos cumprindo com os propósitos de Deus. E agora entrando no último tópico, a rotina enfraquece os relacionamentos. Então nós falamos sobre o que a rotina causa em nós, como a rotina é vista em Eclesiastes, sobre a forma em que a rotina nos afeta psicologicamente e fisicamente. Falamos também já um pouco sobre família, sobre a importância de darmos atenção à nossa família, porque ela é plano de Deus para nós. E agora nós vamos falar sobre os relacionamentos especificamente. Há pessoas que se entregam tanto ao trabalho, aos seus afazeres diários, que se esquecem de investir tempo em relacionamentos e nunca estão satisfeitos com o que já conquistaram. O autor de Eclesiastes percebia isso como um absurdo, como uma vida sem sentido. A rotina excessiva vai limitando o indivíduo a si mesmo, ao ponto de eles se fecharem em seu mundinho e se esquecer que existe vida lá fora. Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. O segredo de uma vida bem vivida está também com quem dividimos nosso tempo e nossa vida. Quanto mais nós depositamos o nosso coração em coisas que não agregam, em coisas que não são plano de Deus para a nossa vida, nas coisas que são como vento, como vapor, nós nos prendemos a nós mesmos. Nós ficamos afastados das pessoas com quem deveríamos ter relacionamentos, nossos amigos, nossos familiares, da nossa esposa, do nosso esposo. E isso vai nos tornando seres individuais, não é? E é importante termos algo sempre em mente, que eu já comentei no começo da lição, que estarmos presentes não significa estarmos convivendo, estarmos dividindo. E eu posso trabalhar sentado do lado da minha esposa, alguém pode trabalhar sentado com o esposo, com os filhos, pode trabalhar sentado com os amigos, mas estar junto não significa estar dividindo os momentos, não significa estar tendo uma comunicação efetiva, porque quando nós estamos simplesmente presentes, nós não estamos conversando, nós não sabemos como foi o dia da pessoa,
nós não sabemos se aquela pessoa está bem ou não está, não sabemos os sentimentos dela, não conhecemos os pensamentos daquela pessoa. Então, é importante nós estarmos entregues àquela pessoa, àquelas pessoas, por determinados momentos, para que possamos ter essa interação, para que possamos ter esse relacionamento com elas, não é? Eu digo isso porque, às vezes, as pessoas trabalham, possuem uma rotina excessiva de trabalho, possuem um cotidiano muito difícil, e elas chegam em casa tarde, e ela pensa que às vezes aquele momento que ela chegou na casa dela, basta que aquele momento que ela chegou na casa dela é um momento de convivência com a família. Mas quando ela chega em casa, apesar de ela estar em casa, ela está no celular respondendo coisas do trabalho, ela está pensando no trabalho, ela está pensando no que ela vai fazer amanhã, ela tem tantos vícios, às vezes não é só o trabalho, às vezes ela tem vícios dentro de casa também, vícios que alimentam a rotina dela. Então ela trabalha o dia inteiro, ela chega em casa, e essa pessoa vai fazer outra coisa, vai consertar alguma coisa, vai mexer em alguma coisa, vai jogar algum jogo, e assim ela está sempre desviando a atenção das coisas que realmente importam. A família está ali do lado dela, aguardando ela o dia inteiro. A pessoa teve um dia extenso fora de casa, aquela família estava aguardando a chegada dela. Quando ele chega, ele não dá atenção para aquela família, ele vai dar atenção ainda para os outros itens da rotina dele que ele não pode adiar, que ele não pode deixar de lado. Então, aquela família, aquele momento passa, os momentos com os filhos passam, os momentos com a esposa ou o esposo passam, o tempo passa. Então é importante darmos sempre atenção às coisas que realmente importam, para que tenhamos uma vida bem vivida, porque no fim, dessa situação, no fim dessa rotina, amanhã você vai reviver aquela rotina, depois você vai também. Daqui a 5 anos, pode ser que isso tenha te trazido algo material. Isso pode ter te trazido um carro novo, uma casa nova, daqui 10 anos. Isso pode ter agregado conhecimento até para você, por conta experiência de trabalho, conhecimento por conta de estudos. Mas você perdeu aqueles momentos importantes com a sua família, que era projeto de Deus, que foi um presente de Deus para a sua vida. Então é importante termos sempre essa consciência de que é necessário nos dedicarmos, entregarmos o nosso tempo, entregarmos o nosso coração, não é? Como diz o versículo que nós lemos, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então a família tem que ser o seu tesouro, Deus precisa ser o seu tesouro, não é? Nós temos que dedicar o nosso tempo, o nosso coração, a nossa vida, aquilo que importa. É claro que nós temos que trabalhar porque faz parte do nosso sustento, é importante, faz parte do sustento da nossa família, faz parte da nossa organização, faz parte de sermos, de termos responsabilidades, mas é extremamente importante darmos valor àquilo que realmente importa. Sim? Não somos ilha, não somos ilha, gente precisa de gente. O afastamento pode ser interno ou externo. Podemos viver no meio da multidão. Aqui é o que eu estava dizendo. A gente pode viver no meio das pessoas, mas a gente está sozinho. E é isso que uma rotina excessiva faz. A gente se prende cada vez mais nas nossas vontades, nos nossos pensamentos, no que a gente precisa cumprir, no que a gente tem que fazer. E a gente não consegue mais, nós ficamos alienados, como a palavra, como nós estudamos, como a lição trouxe essa palavra para a gente, nós não conseguimos ter a percepção daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Podemos viver no meio de uma multidão e ao mesmo tempo estarmos mergulhados no abismo sombrio da mais amarga solidão. Milhões de pessoas se escondem atrás das grossas cortinas da rotina excessiva para viverem reféns da solidão. Vivem como prisioneiros no meio da multidão. Vivemos o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Atingimos o apogeu das conquistas científicas. Somos a geração da cibernética. Estamos interligados nessa pequena aldeia global. Estamos substituindo as relações humanas por relacionamentos virtuais. Mas as máquinas não podem nos abraçar, nos tocar, nem enxugar as nossas lágrimas. É extremamente necessário termos o contato físico e a entrega física
às pessoas, aos amigos, às famílias, aos cônjuges, aos filhos. Então, não podemos, o ser humano não foi feito para viver sozinho. O ser humano foi feito para amar ao próximo, para se dedicar ao próximo e para levar ao próximo o amor de Cristo que habita nele. Então, como o último ponto aqui dessa lição, 3.3, tome uma atitude, resgate a vida e os relacionamentos. Encontramos o exemplo do apóstolo Paulo, que no início de seu ministério teve um problema com Marcos. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Mas já no final de sua carreira, preso em Roma, reconheceu que era necessário resgatar relacionamento com Marcos, reconhecendo seu valor e sua importância para ele. Devemos caminhar nesta direção de reconciliação e perdão, porque no final da vida o que teremos será a nossa família, não é? Nós vemos hoje tantas pessoas que vivem essa vida estressante, vivem as dificuldades, buscam por dinheiro, buscam por bens, por ensino, por status, buscam por tanta coisa que não são as coisas que agregam, e quando chega no final da vida dela, que a pessoa já está idosa, já está muitas vezes enferma, está sozinha em casa, não pode mais sair, e ela não tem nem a família para fazer companhia, porque ela nunca foi próxima daquela família, ela não teve amor àquela família, ela não teve amor aos amigos, e no momento em que ela precisa, no momento que ela está sozinha, não, às vezes nem somente uma pessoa mais idosa, mas às vezes também de qualquer idade, uma pessoa que fique doente, no momento que ela precisa de uma companhia, alguém que ajude, alguém que leve no médico, alguém que dê um remédio, alguém que cuide dessa pessoa, ela não tem, porque ela não soube conviver com as pessoas, ela não soube desfrutar dos relacionamentos, ela não soube ter amigos, ter esposa, ela não soube cuidar do esposo, não soube cuidar da família, então essa pessoa é sozinha. Ela simplesmente viveu para ela mesma. E como conclusão, então, para encerrarmos mais essa lição, a rotina excessiva é cansativa, alienante e enfraquece os relacionamentos. Não defendemos uma vida sem regras, aqui é o que eu tenho falado também durante a aula, que é importante nós trabalharmos, desde que não seja em excesso. Não defendemos uma vida sem regras, sem caminho a seguir, sem trabalho e atividades. O que observamos que todo excesso é perigoso e pode tornar a rotina um círculo vicioso e amarrar a pessoa na solidão. Então assim nós encerramos a lição de número 12 da nossa escola bíblica e espero que todos tenham aprendido muito, que todos tenham sido edificados nessa lição. Deus abençoe todos e até a próxima.